Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Na sua tela, o nosso portal onde você pode acompanhar a nossa programação, www.tvcomunitariatudojunto.rio. O e-mail e o telefone para você dar a sua opinião sobre a programação da TV Comunitária. Hoje nós vamos bater mais uma vez na tecla contra a violência que ocorre nesse período, nesses últimos tempos, contra a atividade jornalística, contra os jornalistas. E eu convidei aqui a minha colega lá do sindicato e dirigente do Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro, Rosa Leal. Rosa, obrigado aí pela sua presença aqui. Nós vamos debater, vamos começar com o jornalista, depois eu quero também te perguntar sobre algumas atividades que você vem fazendo com um grupo de mulheres. Isso. Então, Rosa, nós estivemos lá no sindicato, né? Fizemos até uma matéria aqui e tal com a presidente do sindicato, a presidente da FENAGE, sobre o relatório anual da FENAGE que aborda a violência contra o jornalista, a intimidação e etc. Esse relatório continua atual, mesmo depois de vocês divulgarem mais uma vez o relatório, ele continua inteiramente atual? Infelizmente, lamentavelmente, ele continua atual, porque o relatório da FENAGE já aponta que no último ano a maior parte das agressões sofridas por jornalistas veio da parte do próprio governo federal. E, infelizmente, isso continua acontecendo, né? Como a gente sabe, agora mesmo a Patrícia Campos de Mello está entrando com um processo porque ela foi detratada de todas as formas nas mídias sociais depois do depoimento daquela pessoa na CPI das fake news, em que ele disse barbaridades, em que atacou a Patrícia na condição de mulher jornalista, e ela está entrando com um processo contra ele. Então, a situação é gravíssima, os ataques não são agressões físicas, na maior parte das vezes, são agressões verbais e agressões que detratam, humilham, atacam, não só o jornalista na sua condição profissional, mas ataca a família, ataca os amigos, ataca a categoria inteira. Então, a nossa situação, do ponto de vista profissional e do ataque à liberdade de imprensa, ela cada dia se agrava mais. Eu sei que você quis falar que a concentração do relatório é nos ataques para, inclusive, tirar a legitimidade do jornalista, né? Mas a violência também ocorreu, né? E aqui física, nós tivemos, nós tivemos 2 mortes aqui no estado do Rio, em Maricá. Exatamente, é bom que fique claro que a Rosa está trazendo à tona a tentativa de tirar a credibilidade do jornalista, mas a violência também tem que... E teve um agora acho que Foz do Iguaçu, se não me falha a memória. Exatamente. Ou algo na fronteira e tal, etc. Isso. Agora, como você analisa, por que motivo você acha que esses ataques continuam? Eles continuam porque nós estamos vivendo uma época em que as mídias sociais amplificam qualquer ataque. E nós temos hoje no Brasil verdadeiras milícias digitais. É isso, então são grupos organizados para atuar de maneira conjunta, atacando o jornalista. Não atacam só o jornalista, porque a gente sabe que não é um privilégio nosso de ser atacado. Mas como nós somos uma categoria de visibilidade, a categoria que manifesta a expressão, a categoria que dá voz aos fatos, nós estamos sendo atacados. Então, nós estamos sendo atacados por milícias digitais, impedindo o livre exercício profissional e atacando do ponto de vista pessoal também, e aí a agressão, no caso das mulheres jornalistas, é uma agressão muito na condição de gênero mesmo, porque no caso dos homens, a agressão é física, é o assassinato, no caso das mulheres, é uma agressão à condição feminina, à condição de gênero. É onde se expõe mais, exatamente, da parte desse setor e do seu machismo. Exatamente, só misoginia, porque é isso que está acontecendo. É isso, então... O que também pode, que a gente chegue à conclusão, né,
de que esses segmentos são segmentos que se sentem inferiorizados com relação às mulheres, né? Exatamente. E que aí eles porque se sentem em inferiores sua maioria são atacam. homens, mas também tem mulheres. Porque é incrível, mas também tem mulheres que fazem o mesmo tipo de agressão machista. Elas incorporaram aquele discurso e atuam como se fosse machistas atacando. É como se elas não fossem mulheres, ou como se você fosse uma mulher de uma outra categoria, um outro tipo de mulher, com a qual ela não se identifica. Ela é de uma outra, ela é uma mulher direita, uma mulher de direita, uma mulher de bem. Nós, as mulheres de esquerda, as jornalistas, nós não estamos incluídas nessa categoria. Somos uma categoria à parte. Do ponto de vista das mulheres, é uma coisa muito maluca. Então, esse relatório da FENAGE pode ser visto por alguns setores, isso aí é uma questão corporativa, né? Os profissionais, jornalistas estão reclamando, mas só que hoje, onde nós estamos gravando hoje, quarta-feira, dia 11, as entidades patronais que representam não pessoas físicas, mas as empresas estão lançando um documento e um alerta e uma denúncia contra esse tipo de atitude, inclusive fazendo registro junto à ONU, etc. Você está sabendo, né? Sim, a ABERT e a NJ e outras entidades que representam as empresas do jornalismo profissional, comercial, etc. também. É importante que eles façam isso, porque senão fica só na mão do próprio profissional a sua defesa. Assim, não é um ataque exclusivo à pessoa, é um ataque à instituição, à imprensa, ao jornalismo. Então, e ao jornalismo. É o jornalismo, exatamente. Então é preciso que haja uma postura, inclusive, unificada. Nesse momento é importante. Porque você vê, lá na porta do Palácio do Planalto, com aquele modelo que foi inaugurado agora, né? Que é tipo uma coletiva. Acho que na Alvorada, né? Na Alvorada, que fica lá. No Palácio do Planalto eles não deixam ninguém chegar lá perto. Não, Sebastião, aquele chiqueirinho que fica lá. E então aquilo é um constrangimento diário. Não tem mais condição dos jornalistas ficarem lá assistindo aquilo. Aliás, vai ter no dia 18 uma manifestação dos jornalistas no Palácio do Planalto contra esse tipo de agressão, esse cerceamento ao trabalho da imprensa. E você agora me chamou a atenção porque na época do presidente Figueiredo. Né, houve um protesto dos fotógrafos. Dos fotógrafos, Os fotógrafos foram ao palácio, que cobrem o Palácio do Planalto, a presidência da República. Eles ficaram perfilados com as suas câmeras no chão e o general Figueiredo passou e ninguém tirou foto. Filmou, só um para registrar o protesto. O protesto. Espero parecido com isso? Espero que seja, que haja uma adesão da categoria, dos jornalistas que participam da cobertura. Isso está sendo puxado pelo sindicato do Distrito Federal. Do Distrito Federal, do jornalista do Distrito Federal. Eu soube pelo Hélio Dolly, que é o representante da ABI. Em Brasília. Ele já foi presidente do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal nos anos 80, o Doyle. Então, está havendo uma reação, é importante que haja essa reação, porque uma reação não é só em defesa do jornalismo, é em defesa da democracia, em defesa da Constituição, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. É importante que as pessoas entendam isso. Não é só uma questão corporativa, não deixa de ser uma questão corporativa porque somos nós, os sindicatos, a federação, claro, e que estão quem levando sofre ataque é que tem que se defender. Tem que se defender. Mas a sociedade tem que encarar que é um ataque a ela também. Então, ao seu direito de se informar. Então, ela tem que se manifestar também. Inclusive, o ato da ABERT e da NJ, Associação Brasileira de Rádio, Televisão e de Jornais, né, a ABERT, a NJ, é no sentido eles defendem a liberdade de expressão. Eles concentram não na liberdade de imprensa, né? Quer dizer, na liberdade de expressão, que é mais amplo do que o direito das empresas se comunicarem, de exercer o seu papel. Agora, isso também traz à tona o Bolsonaro teve agora em São Paulo, na Federação da Indústria, e ele convocou os empresários a colocarem anúncio
nos jornais que apoiam o governo. Então, a questão atinge todo mundo, não só o jornalista, não é isso, Rosa? Por quê? Veja, se ele acha que a imprensa é válida desde que apoia o governo, então a imprensa deixa de ter o caráter de aprofundar o assunto, questionar, fazer um contraponto às políticas que são feitas pelos governantes. Porque ele desenvolveu uma política, no caso dele, é uma política declarada de boicote a qualquer órgão de imprensa que ele considere que não está noticiando da maneira como ele gostaria o que acontece no governo. Então é jornalismo chapa branca. Total chapa branca, né? Chapa branca mesmo. O SBT, alinhado, o Record e tal, exatamente. alinhado que... E olha que a gente não pode nem dizer que, de uma maneira geral, as empresas sejam contra o Bolsonaro. Se você for pensar, do ponto de vista econômico, o governo não está sendo atacado. Nas suas reformas, levou uma reforma da Previdência que foi amplamente apoiada pelos órgãos de mídia. A reforma da Previdência teve total apoio. A cobertura foi toda favorável à reforma da Previdência. A reforma trabalhista também teve total apoio. Do ponto de vista econômico, o governo está sendo muito apoiado pelas empresas de comunicação. E mesmo assim a economia não sobe? Pois é. Aí ele leva um humorista para fazer graça em vez de explicar por que o PIB não chegou aos índices que o Paulo Guedes anunciava, né? E do ponto de vista, você falou aí dessa questão das redes sociais, né? Que o governo usa as redes sociais para tentar não assumir um debate mais profundo com a sociedade, através dos profissionais da mídia, porque os profissionais vão lá questioná-lo, etc. Na rede social ele põe uma câmera e fala o que ele quiser, certo? Então, como é que você vê, você acha que as redes sociais, o advento da internet, dessa amplitude de participação aí no espaço cibernético e tal, está trazendo uma dificuldade para a imprensa tradicional, comercial? Olha, eu trabalhei durante muitos anos no setor de telecomunicações. Eu acompanhei todo o processo de privatização das telecomunicações, de implantação, da chegada da internet no Brasil. Eu estou falando isso porque a gente via... lá no início dos anos 90. 90, né? 90, 95. 93 é por aí. Considerado uma data Uma data que começou realmente a internet. Com www e tal. Isso. Então, a gente tinha uma expectativa muito grande de ampliação da democracia com a chegada da internet, de dar voz a setores que não tinham voz até então. Isso é importante, mas o fato é que hoje, anos depois, se a gente for olhar o que aconteceu, as mídias sociais, as redes sociais, na verdade, eles se transformaram em setores de desvirtuamento da verdade. Então, em vez de ser uma questão democrática, você ampliou, mais gente passa a ter acesso à comunicação, mas é uma comunicação viciada que ela não se baseia, não se fundamenta em fato nenhum, porque a pessoa que segue algumas mídias, algumas redes sociais, em grupos que se formam, elas não acreditam. Você pode dizer, comprovar por A mais B que aquele fato é assim assado, pois se as pessoas acreditam que a Terra é plana. Então, você veja o nível em que se chegou, em que você só acredita naquilo que você quer. Você não está buscando a verdade, você está ali para dialogar com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você, independentemente se aquele fato existe, se há alguma realidade naquilo. Então, as mídias sociais hoje, sinceramente, a meu ver, são de serviço à democracia, porque elas estão amplificando vozes tenebrosas, vozes do atraso. Mas você não pondera, por exemplo, que o modelo de negócio do YouTube, o modelo de negócio do Facebook, na medida que eles valoram os likes, as visualizações, e no caso do YouTube eles até pagam, um tiquinho de nada, mas pagam, etc., que isso cria um cenário de colocar só os extremos para polarizar as pessoas. Não é esse modelo, por exemplo. E outra coisa é o WhatsApp, porque essas redes, WhatsApp, Telegram, Signal e tal,
são redes que você é individual, né? Você sabe, eu não sei o que os grupos do Bolsonaro, por exemplo, estão circulando. E as pessoas que têm menos recursos, as telefônicas criaram um mecanismo, né? Para TIM. Ela diz assim, o WhatsApp você não gasta seus créditos. Então, as pessoas estão muito mais nessas redes que a gente não sabe, que nem o Tribunal Regional, o Tribunal Superior do Eleitoral sabe o que se discute lá. No Facebook, só se eles botarem lá, se eles colocarem lá um computador, uma série de computadores e tal, eles veem o que as pessoas estão... porque é aberto aquilo ali, né? No YouTube, etc. e tal. Eu acho que é um modelo de negócio... não precisariam de ser mais questionado? Eu acredito que cabe a nós, sociedade, lutarmos para que a gente alcance realmente um modelo que seja democrático efetivamente. Eu, sinceramente, Moisés, não sei te dizer qual seria a receita para isso, do jeito que a coisa está. Porque é sim um modelo de negócio, sem dúvida. Estão ganhando muito dinheiro com isso, né? Inclusive não pagam imposto, né? Exatamente. Então está ganhando muito dinheiro com isso. Não interessa. O controle, eu acho que a gente tem que trabalhar no sentido de ter um controle social. De que maneira esse controle vai ser, eu não sei. Mas há uma necessidade da gente fazer isso. Porque realmente, nesse momento, a gente não sabe, da maneira como as mídias funcionam, com os algoritmos que a gente... Eu, por exemplo, não consigo nem explicar como funciona. Mas a gente sabe que é um modelo em que ele é excludente. Ou você se enquadra naquele padrão que o algoritmo desenhou, ou você não faz parte. É por isso que a gente não sabe o que as pessoas discutem nessas redes terraplanistas, vamos dizer, pegando um termo para generalizar, aqueles que acreditam, enfim, coisas que não correspondem aos fatos. Tem muitas publicações recentes analisando isso, etc. e tal. E uma das questões é o descrédito das instituições de uma maneira geral, né? Nós contribuímos. Esse descrédito tem a ver com uma maneira de gerência do espaço público muito elitista. As pessoas não se sentem... Eu fico imaginando uma pessoa vendo o Jornal Nacional, né, falando sobre Bolsa de Valores, né? Por que a Bolsa sobe, desce, etc. Aquilo ali as pessoas... Tanto é que tem pesquisas que, depois que o cara põe um grupo de pessoas assistindo o Jornal Nacional, depois o cara pergunta a ele, o que você lembrou aí do Jornal Nacional? Ele vai lembrar de um ou outro ponto. Tem toda uma dificuldade que as pessoas se sentem fora do sistema. Elas se sentem fora, mas nas bolhas das redes sociais, até a Bolsa, que elas nunca foram investidoras de Bolsa, não tem nada a ver com aquilo, até aquilo elas acham uma beleza sem entender nada, porque foi criado uma realidade totalmente à parte, é uma realidade paralela. Inclusive, agora nós estamos enfrentando a crise do coronavírus e também as fake news têm atrapalhado muito o combate, né? Pessoas tomando aí produtos e morrendo, inclusive, já foi divulgado. Porque é um risco você divulgar, dizer que é uma bobagem, ou então você divulgar coisas que não são verdadeiras, porque você está impedindo as pessoas até de se prevenirem. Essa informação exatamente. Correta, né? Então, realmente eu acho que é muito complicado. Nós estamos numa situação, num momento muito difícil. Então vamos para as coisas concretas e a ação concreta das mulheres, por exemplo. Eu sei que esteve ontem não, dia 9, hoje nós estamos no dia 11, estamos gravando aqui na quarta-feira. Dia 9, Dia Internacional da Mulher, que é dia 8, mas dia 9 foi o ato no Rio de Janeiro. Como é que você avaliou aquela parte? Por que essas mulheres foram todas às ruas? Eu acho que as mulheres, elas estão realmente na vanguarda dessa resistência hoje no Brasil. As mulheres elas estão muito focadas. De uma maneira geral, elas estão enfrentando, estão resistindo, estão à frente. Nas suas pautas e na pauta da democracia. Aquele ato do dia 9 foi um ato maravilhoso. Tu foste lá, né? Sim, nós cobrimos aqui. Foi muito bonito. Eu fiquei na central cobrindo. Então, foi um ato muito bonito. Eu acho que as mulheres estão dando resposta, elas estão organizadas, estão dando respostas.
poderia ter ido muito mais mulher, né? Não, acho que poderia ter sido ainda maior. Você viu que lá no Chile 1 milhão de mulheres ocuparam as ruas. Foi uma coisa maravilhosa. Mas cada um no seu passo, cada um no seu momento. Claro. Então, o nosso momento é esse. Eu acho um momento super importante. No Chile deve ter tido manifestações do tipo de anteontem. Sim, tal. foi no domingo 10 lá. mil, 15 mil e tal, para chegar a 1 milhão. Houve uma convergência para Santiago. As moradoras, todas foram para Santiago. O que fez, não foi só mulheres de Santiago, mulheres das cidades mais próximas também foram para lá. O que é importante, não é? Porque isso dá mais volume, inclusive. Aqui no Brasil é mais difícil, né? Porque a não ser que a gente chame todo mundo. Mas veio gente de Niterói, gente da Baixada, veio gente, não foi só da cidade do Rio de Janeiro. O importante é isso. O importante é ter visto lá. Nós estamos aquecendo. Várias entidades, mais de 100 entidades de mulheres estiveram presentes, mulheres de todas as idades, que é importante isso, porque as jovens estão na luta, com suas pautas próprias da juventude, as mulheres de terceira idade, ou seja, é uma pauta feminina que está na ordem do dia e as mulheres estão muito convictas da sua luta e da sua força. Então, eu acho que esse ato do dia 9, ele reforçou muito isso, foi muito importante. Muito bem, Rosa. Agora, Rosa, eu queria que você contasse a história aí, que eu soube que vocês já estão há 50 semanas com um grupo de mulheres protestando em frente ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro contra a injustiça que vocês consideram a injustiça de alguns processos ou dos processos contra o ex-presidente Lula. Isso. Explica para o nosso telespectador que movimento é esse que vocês criaram, como acontece e qual é o estágio que está. Ele, na verdade, foi um movimento espontâneo. Quando houve a segunda condenação, espontâneo de mulheres que já têm uma história de militância, não necessariamente do PT, mas uma história de militância nas suas categorias profissionais. Quando houve a segunda condenação do Lula no processo do Sítio Atibaia, a gente juntou um grupo de amigas e, vamos fazer alguma coisa que não adianta ficar só chorando nas redes. Vamos fazer alguma coisa prática. A gente faz manifestação em vários lugares, mas a gente nunca foi na porta do judiciário dizer ao judiciário que há um processo viciado, que há um processo que atenta contra a Constituição. Então, é importante que o judiciário saiba que há uma parcela da sociedade que não está satisfeita e que está cobrando uma outra postura. Reunimos tipo um ensaio, vamos pela primeira vez ver como é. A ideia era meio que repetir as mães da Praça de Maio, um protesto silencioso, sem som, não tem carro de som, não tem megafone, não tem nada. O que a gente carrega são cartazes e nos cartazes a gente coloca mensagens falando sobre, no caso, nós começamos falando sobre a inocência do Lula, defendendo que o Lula era inocente, o Lula na época estava preso, então pedindo a liberdade do Lula, e cobrando que a justiça fosse feita, um processo que era inconstitucional. Começamos assim, a nossa ideia era ficar lá, e aí foi juntando gente, né? Foi chamando amiga, a gente vai uma vez por semana lá. A ideia era continuar até o dia 7 de abril, até quando faria um ano da prisão do Lula. Era acabar ali. Só que quando chegou no dia 7 de abril, ninguém quis parar. Aí, não, então vamos continuar mais um mês. E no final desse mais um mês, vai continuar? Vamos continuar. Resumo da ópera que nós continuamos, o grupo foi crescendo. Hoje são cerca de 100 mulheres que não vão às 100 ao mesmo tempo, porque a gente fica no horário do almoço, lá na porta do Ministério Público. Então, e faz um horário, não é sempre no mesmo dia. Né? Para poder atender, tem gente que... Porque a maioria de nós é aposentada. Somos professoras, jornalistas, advogadas, dentistas, camelô, muitos professores universitários, professora de ensino fundamental. Então, e uma boa parte aposentada, que é quem tem um horário mais flexível para poder participar. E nós continuamos. Então, dessa forma, chegamos à semana 50, que vai ser agora nesta semana. Por que vocês continuam, afinal de contas, se o Lula, o motivo primeiro de vocês foi a liberdade de Lula e Lula está solto?
Porque a gente entende que é muito mais que o Lula. A gente entende que nós estamos lá brigando pela democracia, brigando pelo respeito à Constituição, porque nós entendemos que foi um processo viciado que exemplifica vários outros processos que pegam muita gente, Brasil afora, pessoas pobres que não têm condições sequer de se defender, porque você vê a quantidade de gente que está preso sem julgamento, sem nada. Então, nós consideramos que o nosso papel hoje... Um número divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça dava conta de 1/3, parece que, dos presos não tinham processo. Não tinha nem processo. Condenação. Então não é possível que o judiciário continue dessa maneira, entendeu? Então a nossa luta hoje não é uma luta, ela ainda é muito fundamentada na figura do Lula e dos processos do Lula, porque a gente pede a anulação dos processos do Lula, entendendo que tem que ser começar tudo do zero, como o Intercept mostrou, que foi uma armação completa. Mas ele abrange muito mais. A gente hoje está lá em defesa da democracia e da Constituição brasileira, do respeito à Constituição brasileira. E nisso, nós temos tido muito apoio. A gente tem tido muito ataque. É bom que se diga. A gente fica lá, a gente escuta muito desaforo, é verdade. Passa muita gente lá dizendo, o mínimo que dizem para a gente é, vocês não têm o que fazer, vão lavar um tanque de roupa. Nos mandam muito lavar um tanque de roupa lá. Mas... Então, vocês estão querendo lavar a roupa suja da injustiça, da manipulação, exatamente. Da politização do juiz, que quer ser político e troca o ministério por isso, por aquilo. Exatamente. Então está tudo comprovado aí, só não vê quem não quer, né? Mas então nós estamos lá mostrando. Nós lá somos atacados, mas recebemos muito apoio. Advogados, juristas, membros da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia estiveram lá com a gente, nos dando apoio, considerando que nós estamos fazendo uma ação importante do ponto de vista de dar visibilidade a uma luta por um judiciário justo. É isso. Então, para concluir, inclusive essa luta de vocês, esse posicionamento em defesa da justiça e tal, no caso dos processos do Lula, porque o próprio Moro, né, que se transformou em ministro. Usou a lei de segurança nacional, uma lei da ditadura, uma coisa já arcaica, que todo mundo condena, etc. Queria tentar impedir que o Lula fizesse um discurso político, uma analogia no debate e tal. Então, é muito importante isso. E você veja que o ministro da Justiça, protesto, né? O ministro da Justiça, que foi pedir para aliviar a prisão do Ronaldinho. Tem condições isso? Esse ministro da Justiça, ele está desmoralizando o Ministério da Justiça. O ministério que já teve gente importante. Juristas, né? Reconhecidos. Muito obrigado. Obrigada, viu, Moisés? Muito obrigado aí pela sua presença. Nós acabamos de entrevistar a Rosa Leal, que é diretora do Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro, que aqui falou sobre a violência contra os jornalistas, a participação dela na manifestação das mulheres e o movimento que elas fazem de denúncia contra a injustiça nos processos do Lula, toda semana na porta do Ministério Público no Rio de Janeiro. Obrigado, Rosa. Obrigado a você, a sua paciência, a sua audiência. E aí na tela você tem o nosso site www.tvcomunitariatudojunto.rio, onde você pode acompanhar a nossa programação. O telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Até um próximo Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.